de Almeida Viaduto Industrial Fleury Gomes Soares. 021/2016 do vereador João Dantas. Concede título de cidadã campinense à médica Adriana Sueli de Oliveira Melo. 022/2016 de autoria do vereador Napoleão Maracajá. Altera a redação da Lei 3727 e seus artigos 1 e 4, respectivamente. 023/2016, da autoria do vereador Napoleão Maracajá, autoriza o Poder Executivo Municipal a implementar o adicional de periculosidade para os profissionais vigilantes do município de Campina Grande e da outras providências. Pronto, lido assim os expedientes, abrimos agora o pequeno expediente, não havendo escrito no pequeno expediente, abrimos o grande expediente, com a palavra o vereador Murilo Galdino. O vereador Marinaldo Cardoso, após minha inscrição no grande expediente, eu abro mão. Pronto, o vereador Murilo Galdino abre mão. O próximo inscrito, o vereador João Dantas. Não, eu abri para ele. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, assessores, campinenses que nos honram com as suas presenças em nossas galerias na manhã de hoje. Eu tenho ouvido, senhor presidente, Marinaldo Cardoso, querido Murilo, meu querido vice-líder Alexandre, amigo Galego do Leite, vereador cônsul de Galante, o meu amigo Vaninho, né, professor, né, que é comum se ouvir no parlamento, em anos eleitorais, de que o poder legislativo, as casas legislativas, não podem e nem devem ser utilizados como palanques eleitorais ou coisas parecidas, que em ano eleitoral não se fala em política, né, no parlamento. Não, nós somos políticos, nós somos eleitos, né, de forma eletiva, né? Então, querer tirar a carapuça de político da cabeça, tirar o paletó e a gravata de vereador, eu acho que isso é uma forma de você se esconder, ou querer se esconder por trás das cortinas da política, da vida, do tempo, né? Nós precisamos, sim, discutir a política, e a arena é esta aqui. A tribuna é esta. A representação da cidade é esta. É a tribuna do povo, vereador Lafite de La Fontaine. Nós estamos vivendo um momento cruel da vida, da história do povo brasileiro. Durante esta semana, quem foi preso e algemado quem foram presos e algemados e estão nas carceragens da Polícia Federal em Curitiba, lá em meio, né, à tempestade da Operação Lava Jato. Nada menos do que o marqueteiro da segunda eleição do presidente Lula, né, e o marqueteiro Lafite das duas campanhas eleitorais de Dilma Rousseff, né? Campanhas estas que foram financiadas pela Petrobras. Agora, o que me assusta e o que me preocupa, vereador Miguel Rodrigues, querido amigo Galego, amigo Lafite, é que as discussões se concentram hoje só na Petrobras. Não. Petrobras foi o olho do furacão, é a boca do vulcão, da caeira, que queimou o dinheiro do povo brasileiro. Mas todos os ministérios do governo lulopetista, dilmistas, todos eles estão envolvidos. Não apuraram ainda os desvios dos recursos do BNDES, não apuraram ainda desvios dos recursos da Eletrobras, não apuraram desvios de recursos do DENIT,
o DENIT, que cuida das estradas, não é? Da manutenção das estradas, dos contratos com as conservadoras, com as mantenedoras das rodovias, não é? Tudo está concentrado em Petrobras. O buraco é mais embaixo, Lafite. O escândalo é muito maior. Até agora, tudo está se concentrando, se acentuou no mensalão, se multiplicou no petrolão, mas é preciso avançar no governo como um todo. E o Brasil não pode mais esperar por essa situação. Delcídio de Amaral foi solto essa semana, mas porque já, no âmbito da Lava Jato, ele já abriu o bico lá. Só não falou ainda, já essa semana, porque surgiu esse fato novo das prisões do João Santana e de sua esposa. Então o Brasil precisa parar para começar a ser consertado. Outro assunto que trago novamente a esta tribuna, Murilo e campinenses conterrâneos aqui presentes, é a questão da água, gente. É a questão da água. Nós não temos, nós discutimos, nós gastamos toda a nossa saliva, né? E não encontramos um plano B para a situação caótica em que a Campina Grande já se encontra. No decorrer dessa semana, Lafite, os hospitais estiveram todos lotados. Todos lotados. Porque aquela água, ela está decantada. Ela está num processo de sedimentação. Os metais pesados, acumulados nos decorrer dos mais de 60 anos de irrigações clandestinas ali, o acúmulo de material pesado ali, é uma coisa surpreendente. A água está grossa, a água já está mudando de cor, a água está amargando, né? Então, no momento que você passa a cozinhar com essa água, aí é que ela decanta mais ainda. É que ela engrossa mais ainda, Murilo, porque ela evapora. Ela evapora. E isso já está causando transtornos, problemas estomacais nas pessoas, né? E o pior de tudo é que ruim com ela, pior sem ela. Mas o problema todo, Murilo, é que a água está diminuindo. Eu não acredito que nós tenhamos pouco mais de 10% de capacidade de lâmina d'água, de capacidade cúbica d'água naquele açude. Porque eu conheço a formação geológica daquele açude. São muitas ilhotas, são muitas formações subterrâneas. Então, uma formação subterrânea daquela, vamos dizer, um pequeno morro submerso, ele ocupa o lugar, Murilo, que seria da água. Seria o lugar da água. Então, não há como você encontrar parâmetros, né, de valores, nenhuma batimetria que seja 100% verdadeira. Porque você não há como. Aquilo é um monte de serranias ali, de morros, de montes submersos, né, de ilhotas, enfim, né, que faz com que dificulte-se, né, um cálculo. Mas eu acredito que nós estamos a menos de 10% da capacidade d'água. E o pior de tudo, nós não temos onde ir buscar água. E teríamos sim, se o governo da Paraíba, e aí eu deixo até a ideia aqui para o amigo Murilo, irmão do nosso presidente da Assembleia Legislativa, o querido Adriano Galdino, que o governo do Estado já determine a CAGEPA no sentido que um estudo imediato já começa a ser feito, Lafite, para uma mini adutora. Uma adutora só para beber água, vindo de João Pessoa. São 128 quilômetros, 120 quilômetros de Gramame, Mamuaba, para Campina Grande. Então, mas mesmo assim é uma adutora que não se constrói em 2 meses, em 1 mês, em 30 dias, porque teria que se construir estações elevatórias. No nosso entendimento, no mínimo de 3 estações elevatórias, porque nós estamos a 511 metros acima do nível de João Pessoa.
né? E é preciso que medidas sejam tomadas, porque eu não me vejo numa situação em que Campina Grande esteja sem água, sem que você tenha onde buscar água. Eu concedo o aporte a Vossa Excelência. Som aqui para... Vereador João Dantas, muito obrigado pelo aporte que Vossa Excelência me concede. Um tema dos mais importantes, se não o mais importante da cidade de Campina Grande hoje, e nós discutimos aqui diariamente e várias vezes nesse Parlamento Mirim no ano passado e continuamos a discutir esse ano. Mas ficou claro, vereador João Dantas, que essa questão da adutora vinda de João Pessoa, não por nós, mas por vários técnicos que aqui visitaram, até por representantes do Ministério da Integração, da CAGEPA, de técnicos da universidade, doutor Janiro Rego, entre outros, que é inviável essa adutora vinda de João Pessoa para cá. Pela diferença de terreno, pelo desnível, pelo tempo que um projeto desse levaria. Então, infelizmente, é até difícil dizer isso aqui na população, pelo caso que nós encontramos hoje, só temos duas soluções, vereador João Dantas, ou a chuva, ou a transposição do Rio São Francisco. Eu reitero, já reiterei várias vezes, nós temos que nos unir aqui, a classe política. O governo federal está num processo fragilizado, em que a bancada federal, mesmo um estado pequeno como a Paraíba, tem uma grande força lá em Brasília hoje. Eu acho que seríamos o caso de nós nos reunirmos mais uma vez, convocar a bancada federal para forçar o governo federal a fazer o que o doutor, não sei se você lembra, o secretário executivo do Ministério da Integração falou aqui, Vieira, nessa cadeira que eu estou, que disse que se conseguíssemos dobrar o desembolso, dobrar o turno do São Francisco, essas águas chegariam no Epitácio Pessoa agora em meados de outubro, novembro. Eu acho que é a solução mais próxima que nós temos e que nós, a bancada federal, teria que nos unirmos todos nós para isso. Obrigado, vereador. Eu agradeço e incorporo o aporte de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento, mas avocando aquela expressão popular que diz, né? Você está com sede? Você está com sede? Você vai chegar a um ponto que já ocorreu, nós temos vários exemplos em romances, né? Em filmes, né? Por exemplo, aquele famoso filme Papillon, né? Que é um clássico do cinema, diz que o cidadão, para sobreviver, tem que beber urina, né? Aqui, faltando água em Campina, você não vai ter nem como beber urina. Se você não ingeriu água, você não tem nem como produzir urina. O corpo vai se definhando, né? A água vai sendo consumida, você vai definhando e depois nem urina você vai ter. Essa é a realidade, né? Então, é preciso falar dessa forma pragmática, incisiva, dando exemplos dessa natureza para que se entenda a gravidade da situação. Nós estamos aí adentrando já o mês de março. O ciclo das chuvas no médio Paraíba, dos Cariris Velhos, a começar da Serra do Jabitacá, onde nasce o Rio Paraíba, né? Rio Paraíba que vem para o encontro do Taperoá, logo um pouco após Cabaceiras, né? Esse ciclo Galego do Leite, já fechou-se. Já não, nos ciclos normais, chuvosos, dos Cariris, bacias hidrográficas, né, que atendem às recargas do Boqueirão, já passou. O ciclo já se foi. Então, só um milagre de Jesus de Nazaré, né, que abre as portas dos céus. Porque Campina Grande, Olímpio Oliveira, só viverá momentos piores do que a seca de 1887, 1888. Que o número de mortos provocados pela seca foi uma coisa absurda. E como fatos assim dessa natureza se repetem, eu quero até avocar, eu peço a vocês um pouco de atenção. Olímpio, que gosta muito de tratar desse assunto. Por exemplo, em 87, Campina Grande viveu a crise da água, mas ao mesmo tempo viveu a crise da cólera morbus.
não é? Foi um mal dentro do outro, não é? Foi um mal dentro do outro. A falta da água, a pior seca da história, somados à crise da cólera morbus. Nós estamos vivendo um momento parecido. Água, falta d'água, seca e a crise da zika, da chikungunya, do Aedes aegypti. Não parece? Não é como se um mal, um desastre venha a se repetir aqui na história da Paraíba, do Nordeste, não é? Campina Grande perdeu naquela época com a cólera morbus 60% de sua população. Mas o que causou o problema maior, aquele surto da cólera morbus se acentuou pela questão da higiene, da falta d'água. Porque as pessoas também, a água, gente, é uma vacina natural. A água resolve muitas doenças do corpo. Muitas doenças das quais as pessoas são acometidas só se resolve com água, e com água tratada, e água de boa qualidade. Por exemplo, os problemas renais. Sem água você não tem como superar, né? E outras doenças, doenças de pele, né? Doenças intestinais. Enfim, a água é uma vacina natural, e sem água não sobreviveremos. Nós teremos problemas. Os senhores já imaginaram o desaquecimento econômico de Campina Grande, né? com caos total na água, sem funcionar a indústria, sem funcionar hospitais, sem funcionar universidades, escolas, colégios, comércio, enfim, o que será dessa cidade? Eu, em 1998, eu escrevi uma obra intitulada Buqueirão está secando, já naquela época. O que será de Campina? Esqueçamos do que eu falei naquele cordel, naquela obra poética, e vamos pensar na gravidade por qual Campina Grande está passando hoje, que nos deixa perplexos, nos deixam apreensivos, nos deixam preocupados, e a cidade realmente é como se a população estivesse assim anestesiada, Olímpio. Você falava da tribuna ontem aqui, que as redes sociais, durante aos 15, uma semana atrás, estavam postando aí rios caudalosos descendo em enxurradas do rio Paraíba e do rio Taperoá, né? É uma coisa, eu acho que aquilo é uma maldade que está se fazendo contra Campina Grande. Alguém está com algum interesse de fazer o mal à cidade. Porque nós sabemos que aquela água não chegou a Buqueirão, não está chegando a Buqueirão. Nós temos problemas de natureza técnicas a se discutir ali, em relação ao manancial de Buqueirão, que não se relaciona apenas à falta d'água em si, mas são problemas que poderão ser atacados mais adiante. O problema das matas ciliares, né, que evita o assoreamento, a construção de uma barragem de contenção. E eu dizia ontem, numa entrevista, Maracajá, que quando José Américo de Almeida, né, foi o ministro da integração da época, né, o ministro, eu não estou lembrado qual era o ministério, mas era o ministério que seria o que é hoje o Ministério da Integração, que ele projetou aquelas barragens. Foram 4 as barragens, né? Curimatães, Pelo Sinal, Buqueirão e Acauã. Mais a montante seria a barragem de contenção. A barragem de contenção, que é aquela que é construída para acumular os detritos que descem na enxurrada dos rios, que leva àquele fenômeno chamado assoreamento dos açudes. Eu peço a Vossa Excelência. Eu desço da tribuna, sensibilizado, porque eu ultrapassei o tempo. Muito obrigado, Excelência. Fica aqui, mais uma vez, o alerta. Nós estamos vivendo um momento só vivido em Campina Grande no século XVIII, em 1887, 88, quando se teve que... Manuel Monteiro Oliveira, numa apresentação que ele fez de um cordel de nossa autoria, coincidentemente
o buqueirão está secando, de 98, ele falou nas malassadas. Malassada que depois virou uma comida popular. Mas sabe o que eram as malassadas? É porque faltou água, faltou comida em geral, e como tudo vivia-se o ciclo do couro, então as pessoas começaram a comer pedaços de sela, de arreio, e as malas, que eram malas feitas de couro. Então eles comiam o couro, desmontavam as malas, os apetrechos, os arreios, e comiam aquela sola ressecada para poder sobreviver. Que não voltemos a vivenciar, né, a malassada, como colocou tão bem o nosso saudoso e querido amigo, meu mestre, Manuel Monteiro. Muito obrigado, senhor presidente. Nada. Com a palavra, o vereador Olímpio Oliveira. Cumprimento a todos, e especialmente o vereador Murilo Galdino, que nos cedeu o seu tempo, ele que se inscreveu no grande expediente e abdicou do tempo em prol da nossa fala. Não há como o vereador João Dantas trilhar por outro caminho depois do caminho bem definido por Vossa Excelência. Nós temos aqui essa característica, João, de estar pautando esse tema praticamente em todas as nossas falas em 2015, de forma renitente, foi sobre esse tema. E, em certa oportunidade, eu dizia, eu creio que o governador do Estado, ele deve ter alguma informação privilegiada que nós não temos. Eu creio que a Ana deve ter alguma informação privilegiada que nós não temos, porque nada justifica tanta apatia, tanta omissão, tanta negligência. E a coisa continua hoje. E o pior de tudo isso não é só o governante, é o governado. É o governado fazendo aquilo que Karl Marx advertia como sendo uma coisa extremamente perniciosa. O oprimido fazendo o discurso do opressor. O oprimido fazendo o discurso do opressor. Não, nós estamos tranquilos. Eu vi, por exemplo, o presidente da FIEP dizendo isso. Eu tenho o maior carinho por ele, o maior respeito, o Boega Gadelha. Não, estamos tranquilos, porque a transposição chegará em 2017. E todos estão repetindo isso, como se fosse uma verdade absoluta. A depender desse governo que aí está, caindo pelas tabelas, sem credibilidade nenhuma, nós projetarmos todas as nossas esperanças nas águas que irão chegar em 2017. Ora, essa mulher passou aqui em Campina Grande um dia desses e disse: eu vou mandar uma perfuratriz de grande potencial para perfurar poços de alta profundidade. Dilma disse isso em Campina Grande. Eu ouvi e nós ouvimos. Cadê a perfuratriz? Como é que nós podemos jogar todas as nossas fichas na palavra de um governo que não tem palavra? Me diga aí. E não tem palavra somente não na questão da perfuratriz, mas que iria, em 2013, iria fazer o desassoreamento do açude Boqueirão e o Paraíba, que iria, em 2013, constituir uma comissão de alto nível para monitorar os reservatórios de água do Nordeste, uma força-tarefa, e nada foi feito. Mas
A palavra de que a água chegará em 2017 é uma verdade absoluta. Ninguém vai nem lá olhar como é que está. É uma temeridade. Eu não sei quando esta cidade vai se levantar. Eu não sei se vai ser necessário, né, contemplarmos a última gota do Epitácio Pessoa, as pessoas em desesperos com um caneco ou com um latão tentando pegar as últimas gotas d'água. É uma cena terrível. Eu não sei até quando vai durar a paciência ou a omissão que impera nesta cidade, da classe política, dos cargos mais potentosos, porque esta casa não tem silenciado, e da comunidade de poder desta cidade, da comunidade de negócios dessa cidade, que também, se eu tivesse a minha indústria, a minha empresa em Campina Grande, eu estaria altamente preocupado. A não ser que eu estivesse pensando em ir embora daqui. A não ser que eu já estivesse abrindo uma filial em João Pessoa, em Recife ou em Natal. Mas eu ouvirei o vereador João Dantas com o maior prazer. Olímpio, Vossa Excelência sabe da admiração, do respeito que eu tenho por Vossa Excelência, pelo seu talento, pela sua competência, né, pelos discursos, pelas temáticas que Vossa Excelência traz a esta casa, a questão hidráulica de Campina Grande. Vossa Excelência recorrentemente tem tratado desse assunto, mas eu devo avivar a minha memória. Eu sou uma pessoa muito curado, assim, Jesus operou muito na minha vida, porque eu sou uma pessoa sem frustrações, sem recalques. Eu não tenho certos sentimentos, né, que seja ou que prejudique a minha vida pessoal, da alma, do espírito, da mente, enfim, né? Eu superei tudo isso pela fé, né? Mas há algumas coisas que não há como você tirar da cabeça. E não há como você não avaliar Maracajá como sendo um prejuízo que ficou na sua vida, né? Certas oportunidades que eu deixei de tê-las, né, por ser impedido, por ter que exercer ou ter que agir de outra forma. Eu morava aqui na Avenida Rio Branco, logo após o Mercado da Prata, mas ali vizinho, onde hoje é uma mercearia e foi o famoso Bar Casa Azul, né? E eu estudava no Colégio Pio XI, no melhor ou dos melhores colégios de Campina Grande, né? Colégio da Diocese, né? Dos melhores colégios da cidade. Por ali passaram nomes dos mais expressivos: Raimundo Asfora, Félix Araújo, Ronaldo Cunha Lima, né? Valdo Gonçalves, né? N nomes aí. Mas eu estudava pela manhã, antes de ter que chegar ao colégio para a minha aula, né? Eu tinha que pegar um galão d'água, eu e meu irmão mais velho, Jaime, né? Sair da Rio Branco, atravessar a Ildefonso Aires, atravessar a Pedro II, entrar num juremal que se estendia até ali onde hoje é a entrada da Embrapa. E ali existia o barreiro dos crentes. Tinha uma casa de farinha e um barreiro, tinha uma nascente d'água cristalina ali, né, nos limites das terras de Valdemar Virgulino e de Raimundo Viana. Então, antes de ir para o colégio, tudo de Biapino, para ir para o colégio, eu tinha que, junto com meu irmão Jaime, enchermos um tonel de 200 litros d'água, mas com atenuante em relação a hoje. Em relação à população de Campina, aquelas nascentes que existiam aqui em Campina, o Lozeiro, o sítio de Seu Biró, o açude de Dona Merquinha, o barreiro dos crentes, né, o barreiro aqui do Catolé, né, ali, o caqueado, a pedreira do Catolé, né, havia certas nascentes
que, de certa forma, as pessoas dali tiravam água, né? Ali na Rio Branco tinha um chafariz que só chegava água uma vez por semana. A fila começava, descia, ia chegar a fila de lata lá na Arrojada de Lisboa. Numa época em que a população de Campina Grande era de 60 mil habitantes, 50 mil habitantes. E hoje, olha, 400 mil habitantes, o que nós faremos, até mesmo porque o Barreiro dos Crentes morreu. Não tem mais Barreiro do Crente, a nascente acabou-se, né? Mas fica esse registro aqui para que nós possamos estabelecer parâmetros do que será Campina Grande sem água numa situação de caos total. Muito obrigado, excelência. Eu agradeço ao vereador João Dantas, que traz subsídios importantes para ilustrar o nosso depoimento, o nosso pronunciamento. Eu tenho a plena convicção da minha consciência tranquila. Em 2013, eu propus a esta casa o Plano Municipal de Prevenção ao Colapso do Abastecimento de Água. Aprovado por esta casa, deixou de ser do vereador Olímpio Oliveira, passou a ser do poder. Tive 2 audiências com o prefeito Romero Rodrigues, que nós sabemos que as responsabilidades todas não é do prefeito. Mas eu entendo o prefeito da cidade como condutor, como articulador, como mobilizador, né, como motivador de políticas. E entreguei nas mãos de Romero Rodrigues esse Plano Municipal de Prevenção ao Colapso do Abastecimento de Água em 2013. Está lá com ele. Não sei qual foi o encaminhamento que ele deu, só sei que não efetivou. Para que nós pudéssemos ter um controle dessa situação caótica que nós temos, com estudos fundamentados, reuniões periódicas com os técnicos, delinear cenários, tomar decisões e que essas decisões fossem colocadas em práticas. Finalizando a nossa fala, colegas, daqui a pouco, certamente, estarei indo à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Nós temos uma coisa acontecendo em Campina Grande que só acontece em Campina, né? O vereador Olímpio Oliveira fez uma lei dando uma punição de até R$4.000 a quem abandonar animais na cidade. É uma lei de nossa autoria. O Código de Postura do município diz que se você tiver um animal em casa e não quiser mais, você deve entregar lá no Centro de Zoonoses. Só que o Centro de Zoonoses de Campina Grande está superlotado. Isso há 2 anos. Não se recebe animal. E tem pessoas... Ainda há pouco eu chegava, a menina perguntava pela ração de Tota. Tota, João Dantas conhece, é um senhor que vem aqui todas as sessões, pedir 20 a 1, 30 a outro para comprar ração para animal abandonado. Há pessoas nessa cidade que têm o mesmo sentimento que Tota. Não consegue ver um cachorro doente, um gato doente, e leva para casa para cuidar, para tratar, mesmo sem ter dinheiro. Pois bem, Socorro deve estar me esperando lá da Sesuma, ela está com 30 animais em casa. O Código de Postura do município diz que só pode ter 10. E ela está prestes a receber uma multa de mais de R$1.000, porque fez o papel que a prefeitura deveria fazer e não faz. Pegar um animal doente, levar para tratar. Já que a prefeitura não está fazendo isso, ela pegou e levou para casa. Algum vizinho desses que não tem o que fazer, ao invés de ajudá-la a ajudar quem precisa, foi e denunciou. E é uma situação muito complexa, porque a lei diz, a lei é dura, né? Você só pode ter 10 animais em casa, e se só tiver um e incomodar um vizinho, você nenhum pode ter. Nenhum pode ter. Então é uma situação que eu tenho tentado resolver através de emendas orçamentárias, né? As emendas esse ano já foram aprovadas, dando condições de o prefeito, se tiver sensibilidade, se tiver vontade política, de resolver. O que não pode acontecer é a gente encontrar animais soltos nas ruas, e são muitos animais soltos nas ruas, provocando acidentes, mordendo as pessoas, transmitindo doenças. E quando alguém resolve levar um animal desse para casa, a prefeitura ameaça multar. E eu estarei saindo às 11 horas
Que eu tenho uma audiência da SESUMA. Inclusive, eu solicitaria a Vossa Excelência. Terminou agora? Não, 13 minutos, é porque ele atrasou um pouco. Mas, atrasou um pouco. Olha, eu marquei aqui, 13 minutos e 21 minutos. 21 segundos. Que presidente. Eu marquei o seu e marquei o de João. Que presidente diligente. Só sai daqui. Não, mas pode, Vossa Excelência pode concluir. Não, estou apenas justificando que estarei na SESUMA daqui a pouco, dando assistência a essa senhora, para tentar conciliar esse impasse. E, mesmo tendo falado muito, eu tenho absoluta convicção de que nós utilizamos o espaço aqui de forma mais propositiva possível. Obrigado. Concordo com Vossa Excelência, mais que justo. O próximo inscrito é o vereador Alexandre do Sindicato. Pronto, deixa eu iniciar aqui, viu? Não, mais para todos os efeitos. Certo, está certo. Está certo, tranquilo. Está ótimo. Senhor presidente, permita-me falar daqui mesmo porque não usarei do tempo regimental, que me é de direito, visto que apenas eu quero corroborar com o que foi dito pelo vereador Olímpio Oliveira, o vereador também João Dantas, no sentido de que, vereador Miguel Rodrigues, a nossa situação hídrica ela é muito complicada. Hoje pela manhã, o jornalista Marcos Cartacho trazia, vereador Olímpio, a foto de uma naquela linguagem, de uma poncheira. No meu tempo era poncheira, hoje é jarra de suco, né? É poncheira com a água que ele tirou hoje da torneira na sua casa, ali no bairro do Centenário. Uma água amarela. Ela não é mais uma água, não é, transparente, é uma água amarela. Ontem espalhavam-se nas redes sociais de que alguém teria ido a uma clínica particular de Campina Grande e, por conta disso, encontrou lá várias pessoas com problemas de diarreia, vômitos, dores na barriga, sendo isso já atribuído, vereador Galego do Leite, à água. É importante, e eu apresentei nessa casa já um requerimento, vereador João Dantas, para que nós possamos discutir o quanto antes a situação de Campina Grande no plano B. Eu acho que deve ser chamada a Defesa Civil, o próprio Exército. Campina Grande é uma cidade de 400 mil habitantes. E nós não podemos achar que por conta de algumas chuvas que deu no Cariri, e nós já estamos terminando fevereiro, e quem mora no Cariri sabe que o tempo essencial para que as barragens do Cariri encham é janeiro, fevereiro e março. De abril em diante, só depende da fé. Então, como bem disse o vereador Olímpio Oliveira, o cuidado que tem que se ter agora é justamente esse, de preservar o que já temos, e o cuidado e a atenção para que a gente possa definir o que será feito nesse sentido. Eu coloquei lá nas minhas redes sociais de que Boqueirão estava chegando já ao limite do volume morto, no início do volume morto. E como sempre é de costume, alguns contestam ou perguntam o que nós, vereadores, enquanto vereadores, estamos fazendo nesse sentido. E eu dizia, em resposta a algum, que pouco nós podemos fazer, porque a casa, desde 2013, tem se preocupado nesse sentido, e eu também tenho feito isso, e está nos arquivos da casa e no meu gabinete, das audiências públicas, das sessões que realizamos nessa casa, especiais para discutir a situação de Campina Grande, e o vereador João Dantas, em boa hora e bom tempo, tem um cordel que trata desse assunto. Não é do meu tempo, mas eu lembro da história do açude dos crentes, que socorreu muita gente em Campina Grande, não é? O que é que acontece diante de tudo isso? Nós precisamos ter alternativas que nós não temos. O que é de absurdo para nós é saber que Caicó, João Dantas, está sendo abastecido com água de Curema, não é de água. Caicó. Eu ouvi há poucos dias o senador Garibaldi agradecendo ao governador, ex-governador e senador Maranhão, por ter feito
a execução do Canal da Redenção, com a abertura das comportas da usina que temos embaixo, eu conheço ali em Coremas. Aquela água saindo dali, ela vai para o Rio Açu, um braço do Rio Açu entra para as várzeas do Açu, entra no sentido de Catolé do Rocha São Bento e vai despejar dentro de Caicó. Quer dizer, água de uma região difícil, que é a nossa, de água, saindo diariamente, vereador presidente Madinaldo Cardoso, para abastecer Caicó, um outro estado, quando mais acima, um pouquinho, se você for para o açude de Alto Rodrigues, lá em cima, já perto de Mossoró, tem água suficiente que poderia estar abastecendo toda aquela região. Então nós estamos sofrendo por isso, por conta justamente dessa falta de estrutura e de eficiência. No domingo passado, o Fantástico mostrava o roubo de água que está tendo no Canal da Redenção, que está já atrapalhando a vida de outros agricultores mais na frente. Um ex-prefeito de Soutos mostrou lá um açude dentro da sua propriedade, um oásis no meio do deserto, o que é lamentável. Agora, trago a discussão para cá. O que vamos fazer se Boqueirão secar? Qual é a carta na manga dos mandatários maior do nosso estado para socorrer Campina Grande e as cidades que são abastecidas pelo açude das pessoas? Ora, o que é que nós temos em tudo isso? Nós temos um silêncio sepulcral, e isso a gente, por mais que a gente não queira discutir isso aqui, porque diga, não, está partidarizando, mas nós não temos uma única fala do mandatário maior do estado nesse sentido. Uma campanha de orientação, a TV mostra alguma campanha institucional do governo do estado, dizendo para a população economize água. Eu passei sexta-feira, às 17h30, ali na João Suassuna, em frente ao antigo borrachão, do outro lado tem umas lojas de automóveis, o cidadão lavando a calçada da loja com a mangueira, numa maior tranquilidade. Eu não tirei uma foto porque eu estava dirigindo, vereador Miguel, mas com a maior tranquilidade, lavando a calçada com a mangueira. Ora, enquanto não houver a consciência também do nosso povo de Boqueirão seca, e seca rápido, nós vamos ter uma dificuldade enorme de economizarmos água. Esse racionamento em nada está servindo, porque as pessoas estão enchendo seus reservatórios, mantendo cheios em casa. Outros continuam lavando o carro com mangueira, varrendo calçada com mangueira, e, no entanto, Boqueirão seca. Nós não estamos pensando no caos social que nós podemos ter se Boqueirão secar. Aí é o Alpargata que vai sofrer, mais de 16 mil trabalhadores, a Coteminas com mais 8 mil, 5 mil, não sei, vai sofrer. Essas grandes indústrias, elas vão ter que buscar outros lugares para se estabelecer. É crítico. Se tivermos que fazer o grito das águas, temos que fazer. Se tivermos que ir à praça pública, temos que ir, porque a população espera de nós, e mesmo cada um de nós fazendo a nossa parte, vereador João Dantas, mas espera muito mais de nós e dessa casa. Essa casa tem feito, foi entregue um documento à dona Dilma, como falou o vereador Olímpio Oliveira, para que serviu? Nada. Essa é a grande realidade. Então, ainda no relógio do vereador presidente Madinaldo Cardoso, eu tenho 7, passou apenas 7 minutos, eu ainda tenho 3. Então, o da casa está mais adiantado. Eu acho que a grande dificuldade justamente é essa, de observarmos o que tem sido feito, e se for preciso, saímos aqui em caravana, vamos sentar nas latas lá na frente do Palácio da Redenção, como fez Ney Suassuna, foi tratado como ridículo, como isso e o outro em Brasília, mas lá subiu nas latas vazias da água, mostrando que o Nordeste precisava de uma ação efetiva por parte do governo federal. Com muito orgulho, concedo uma parte ao vereador João Dantas. Senhor presidente, colega Alexandre Pereira, nós temos um requerimento já aprovado nesta casa, desde o ano passado, para que realizemos uma vigília, né? E essa vigília, ela poderia ser lá na praça, em frente ao Palácio da Redenção. É preciso que a cidade se manifeste de uma forma mais vigorosa, para que depois nós não sejamos vistos pela população como omissos, apesar de toda a luta travada, de tantas sessões, né, de tantas discussões, de tantos pronunciamentos. Eu não tenho como calcular quantas horas de pronunciamentos já foram feitos
nesta casa, nesta tribuna, por vários vereadores, tratando dessa questão, afora as sessões, as audiências públicas, a sessão que foi feita em conjunto com a Assembleia Legislativa, culminando ainda com a visita da presidenta Dilma, tão bem lembrada por Vossa Excelência e pelo vereador Olímpio Oliveira, porque houve até, que eu acho que naquele discurso de Dilma, a única coisa assim consistente, a única expressão consistente que ela usou foi quando falou em poços d'água profunda. Ela acertou ali. Alguém que tentou ridicularizá-la, né? Mas havia, como o Olímpio, tratado desse assunto. A Petrobras dispõe de perfuratrizes que poderiam já deslocar algumas delas aqui para o Nordeste, para tentar alcançar os rios, né, que existem, os rios subterrâneos que existem aí, e que nós sabemos, existem estudos feitos, né, de que existe um caudaloso rio subterrâneo descendo, que ele vem dos Andes, passa por todo o manancial amazônico e vem se distribuir após a plataforma continental dos oceanos aqui nas costas do Nordeste. Então, era preciso que uma iniciativa houvesse, pelo menos, de mais prático, de mais consistente, porque eu, sinceramente, eu só tenho hoje a fé em Deus de que esse ciclo chuvoso se altere e Boqueirão venha a receber uma recarga d'água, porque aí Alexandre do sindicato será verdadeiramente, infelizmente, o caos. O tempo de Vossa Excelência extrapolou, mas eu ainda concedo a Vossa Excelência mais 2 minutos para que se equipare ao o mesmo tempo que os antecederam na tribuna. Agradeço que Vossa Excelência tem tido essa postura de equilibrar o meu tempo com o do colega vereador Olímpio Oliveira, senão ficaria um tanto quanto estranho. Então, lhe agradeço desde já. Dizer, vereador João Dantas, que se Vossa Excelência organizar esse manifesto, essa vigília, eu, enquanto vereador, e muito mais como cidadão, que também vai sofrer como todos os outros, terei o maior prazer de participar dessa vigília ao lado de Vossa Excelência e de outros companheiros. Eu acho que é importante, não é uma ação política de um grupo político, mas é de uma cidade inteira que clama por uma ação efetiva no que se refere ao caos e está se aproximando do nosso município. Um outro aspecto que eu trataria tão somente nessa manhã é que o município está fazendo a sua parte. Nossa perfuratriz já está no município, já está preparada para começar a execução das obras das perfurações de poços em locais estratégicos do nosso município. Então, pedir a Deus que aonde a perfuratriz fizer o serviço, nós tenhamos água suficiente para começar a trabalhar, organizar junto com a Defesa Civil esses locais importantes que receberão água e aí uma ação efetiva do município na pessoa do prefeito Romero Rodrigues. Eu agradeço a oportunidade e o tempo que me concedeu a mais do presidente Madinaldo Cardoso. Eu que agradeço. O tema hoje que foi trazido à baila, tanto pelo vereador Olímpio Oliveira, o vereador João Dantas e o vereador Alexandre do sindicato, é um tema que essa casa aqui é um tema exaustivamente que nós temos desde o início dessa gestão, que vem sendo discutido. Então, nada que pese sobre essa casa se porventura acontecer. Quer dizer, nós já estamos em situação difícil, mas falta de alerta dessa casa não foi. Alertamos desde o início, em audiências públicas, em depoimentos, em ser usado a tribuna. Eu mesmo participei de congressos em Brasília, na Conferência Nacional das Cidades, e defendi isso aí, professor Moisés. Defendi com veemência que, enquanto lá se defendia a questão de construção de casas, a questão de trabalho na zona rural, então eu fui lá à tribuna e falei, vocês estão discutindo tanto desenvolvimento, mas não estamos preocupados com o essencial, que é a água, que nós temos que encontrar mecanismo para que venha água. Inclusive, era no período que só acontecia
o momento da seca aqui no Nordeste, ainda não tinha sido atingido a Zona Sul. E defendemos essa ideia. De imediato, nós, de Brasília, falei com Lula Cabral, que participava da comissão aqui de recursos hídricos da casa, falei para ele o problema, ele se juntou aqui com a equipe técnica, foi preparado uma carta, essa carta, esse documento, fui até a ANA em Brasília, eu pessoalmente, me juntei com alguns técnicos lá, elaboramos um documento, colhemos a assinatura no plenário do Congresso, inclusive, pasmem, senhores, nós tivemos resistência de alguns representantes da Bahia que não queriam assinar o documento, porque no ver dele eles não concordavam com o documento, porque se tratava lá da reintegração do Rio São Francisco. Então, enfrentamos essas dificuldades. Mesmo assim, esse documento foi aprovado na plenária da Conferência Nacional das Cidades, repassado esse documento pessoalmente para a mão da presidente Dilma Rousseff, que estava lá, repassado para o secretário, para o ministro da Integração Regional e para o ministro das Cidades, mas nós não tivemos muitas respostas. E na audiências aqui, nós também não tivemos respostas com a audiência que realizamos aqui, quando o secretário de Recursos Hídricos do Estado nos prometeu que medidas seriam tomadas, mas, infelizmente, nós não avançamos. Mas, enfim, culpados essa casa não será. Alertamos, todos os vereadores aqui estão de parabéns, que todos, de forma unânime, sempre defendeu essa tese, como continua defendendo. O vereador Olímpio falava com relação à questão das indústrias. Realmente, vereador Olímpio, nós estamos numa situação muito difícil. Realmente, para quem pretende se instalar uma indústria aqui na cidade, o empresário que pensar se instalar, ele vai se pensar 10 mil vezes se vem para Campina ou não. Então, aí vem a outra questão. Eu vejo a campanha muito ainda acanhada do uso racional da água. O pouca água que tem, ela não está sendo bem utilizada, conforme o vereador Alexandre do sindicato aqui falou. Por mais que exista esse racionamento de 2 dias, mas isso o pessoal não está preocupado em fazer os devido uso racional da água. Eu algumas vezes falei aqui da questão que eu tomo banho em pé dentro de uma bacia para reaproveitar a água na descarga, porque se nós começarmos a analisar, você imagina, você a cada vez que você vai no banheiro que urina, você tem que jogar 15 litros de água, água potável, água de beber no esgoto. Então, são essas coisas que precisam ser repensadas. E nós já defendemos essa ideia aqui e vamos continuar insistindo. A vigília, vereador João Dantas, eu concordo com Vossa Excelência, nós temos que encampar essa luta e não ficar encampar essa luta de forma verdadeira com todos. Essa é uma luta sem cor partidária, é uma luta de todos, porque a água é para todos. E nós, se nós não se unirmos e partirmos para essa luta, todos vão sair prejudicados, todos vão ficar sem. Então, nós precisamos, além de estar invocando ao Senhor, a Deus, para que Ele mande a água tão preciosa, que Ele é que tem um poder, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Então, encerrado assim o grande expediente, nós abrimos a ordem do dia, não tendo matéria para a ordem do dia, nós abrimos a explicação pessoal, não tendo... Sim. Senhor presidente, amanhã às 9 horas, nós temos uma reunião pautada aqui para o Salão Azul da Câmara, né, com o Comitê Provisório Fora Dilma. Eu vou explicar por quê. Um grupo de militantes da cidade entendeu que é a hora de se partir para um enfrentamento. Eu posso falar de cátedra desse assunto porque eu fiz parte com o Mário Araújo, fomos fundadores do Comitê Prodiretas, do Comitê Contra a Ditadura, do Comitê Pro Tancredo,
E se nós lutamos, se nós vivenciamos a ditadura dos generais, hoje nós estamos vivenciando a ditadura da corrupção, a ditadura do roubo, a ditadura dos desvios de recursos públicos, de dinheiro do povo, né, para a manutenção de um poder espúrio, formado por verdadeiras quadrilhas, por verdadeiros ladrões do dinheiro público. E é preciso que, nesse momento, Campina Grande, que é uma cidade que se posicionou em todas as grandes lutas, sobretudo na luta contra a ditadura militar, que durou 21 anos, que Campina Grande comece a se mobilizar contra esta ditadura da corrupção, essa ditadura da safadeza, da imoralidade, da falta de ética, dos desvios, dos dinheiros nas contas da Suíça e em outros paraísos fiscais aí pelo mundo afora. Então, amanhã, nós estaremos reunidos aqui, eu estou aí como cidadão, participando como cidadão, mas outras pessoas estão formando esse comitê, e nós aproveitamos aqui a oportunidade para convocar a todos os presentes, para que amanhã nos façamos presente aqui no Salão Azul, para que a gente possa já estabelecer diretrizes para o funcionamento desse comitê, já que no próximo dia 13 de março já está programada uma grande mobilização nacional, né, para esse enfrentamento, porque o Brasil não suporta mais, vereador Marinaldo Cardoso, continuar sendo desgovernado pela chefe de uma quadrilha, que ao lado de um outro chefe de quadrilha, né, ela que comandou tudo, que era inclusive presidente do Conselho Nacional da Petrobras, né? Então, amanhã nós iremos decidir essas questões aqui, porque nós vamos localizar um outro ponto na cidade para que possamos realizar, né, essas discussões, essas organizações, essas mobilizações que daí em diante terão que ser feitas em Campina Grande. E em meio a essas discussões desse comitê, né, nós vamos colocar como pauta também esse problema gravíssimo de Campina Grande, que é o problema da água. Em meio à mobilização, as mobilizações que serão feitas, nós iremos também tratar deste assunto, não como ponto de pauta, né, dentro do propósito para o qual está sendo criado o Comitê Fora Dilma, mas porque é um assunto interessante e será discutido também nos meios das ruas aqui de Campina Grande. Muito obrigado, Excelência. Eu já comunico a Vossa Excelência que eu gostaria muito de participar, mas não vou poder estar presente, porque estarei no bairro do Mutirão, onde o prefeito Romero Rodrigues estará lançando amanhã um convênio, a assinatura do convênio para o acesso ao bairro do Mutirão. Então, os inscritos nas explicações pessoal, o vereador Murilo, Vossa Excelência já usou, e os vereadores que assinaram não estão presentes, então eu dou por encerrado as explicações pessoal, no mesmo tempo que damos por encerrado essa sessão, convocando a todos para na próxima terça-feira nos encontrarmos aqui. Que Deus possa continuar nos abençoando. Muito obrigado.